Boa noite a todos. Gostaria de agradecer mais uma chance para mim. E então, vamos à palavra. Vamos abrir lá em Lucas, capítulo 12, do versículo 13 ao 21. A parábola do rico insensato. E disse-lhe uma multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem pôs-me de juiz para repartir entre vós? E lhes disse: Acutai-vos e guardai-vos a avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e razoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens e muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? E assim aquele que para si junta tesouros e não rico para com Deus. Perceberam só? Um homem que juntou todos os materiais possíveis, gastou a vida inteira acumulando materiais, se esquecendo das coisas espirituais, só focando nas coisas materiais. E ele falou: o que vou fazer eu com tantos bens, tantas riquezas? Então ele derrubou celeiros pequenos para construir maiores. E aí ele disse: agora estou feito na vida, acabou, eu ganhei a vida. Deus lhe disse: Louco, sabia que hoje poderá perder a sua alma? E com quem vai ficar todos esses pertences? Sabe com quem vai ficar? Com ninguém, vai ficar aqui na terra. Aí eu lhe pergunto: do que vale nós juntarmos tantos materiais, nós perdemos a nossa alma para juntar materiais, lutarmos, gastarmos todo o nosso suor, se nós vamos perder a nossa salvação? Outra passagem interessante está lá tá mais uma vez no livro de Lucas, que é capítulo 16, versículo 19 ao 31. A palavra do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de purpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico, e outros propósitos. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e mande a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Porém, disse Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado.
Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar por aqui, para vós não poderiam, nem tanto poucos, o de passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, porque o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse Abraão: tem Moisés e profetas, ouça-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouves a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscite. Veja só, um rico. Outro exemplo, um rico passou a vida inteira se focando nas coisas materiais e esqueceu do melhor, que é se alimentar da palavra de Deus, de buscar a prosperidade de Deus. Bom, mas geralmente quando eu falo de prosperidade, muitos de nós achamos que já estamos eu me refiro a prosperidade financeira, prosperidade material. Mas há um equívoco. Prosperidade não é só financeiramente. É prosperidade caminhar com Deus, é prosperidade na saúde, prosperidade na educação, na instituição familiar, no trabalho. Se para um homem rico, praticamente ele, entre aspas, vai ter prosperidade nas finanças, mas no trabalho ele pode estar agitado, pode estar nervoso, nunca tem paz. Na família, os seus filhos não obedecem, a esposa não o compreende. E muitas vezes esse cara acaba se afastando de Deus mesmo sem perceber. Mas estava checando na internet, aí via uma peça que foi encenada aqui, chamada Everything do Lifehouse. Uma mulher que Deus mostrou todos os seus caminhos, todos os seus ensinamentos, todos os seus mandamentos. Agora cabe a nós seguirmos ou não. Só que as coisas do mundo nos puxam com tanta força, com uma força extrema, que nós nos distanciamos de Deus e esquecemos que o melhor da nossa vida é a salvação. A sedução puxa, os males que o mundo tem, Deus sabe que o mundo jaz do maligno, e se a gente não se fortalecer, não buscar essas coisas espirituais, nós vamos ficar para trás. Vamos ficar para trás. Jesus vai voltar e vamos ficar para trás. Mas no final da peça, a moça tem que partir de nós que queremos conhecer a Jesus. Quando a moça faz força para ir aos braços de Jesus, ele simplesmente tem a vontade de ajudá-la. A gente precisa querer buscar cada vez mais a Deus para fortalecer a nossa sabedoria, fortalecer a nossa fé. Nós precisamos buscar mais a Deus, sempre buscar mais a Deus. Agora vamos dar um pulo em Efésios, capítulo 5, do 15 ao 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insatos, mas entendei pela qual seja a vontade do Senhor. E Mateus capítulo 6, versículo 31 ao 34. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que nós vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial
bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquietais, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. A gente não tem que se preocupar o amanhã, ou semana que vem. Vamos nos preocupar com hoje, pois amanhã só vai existir se Deus permitir. Nós temos que nos consertar hoje. O hoje foi dado a você para que você corrija os seus erros, para que você se acerte cada dia mais com Deus. Sempre buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Como disse ali, e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Isso não quer dizer que você vai ter 10 casas, 30 carros em cada casa, um iate, um jatinho. Quer dizer que Deus sabe daquilo que você necessita e daquilo que você precisa e merece. E, na maioria das vezes, Deus te dá muito aquilo, o dobro, o triplo, o quádruplo daquilo que você necessita e merece. É por isso que temos que buscar a Deus. Lembre-se de Filipenses 4, capítulo 4, versículo 13, que eu posso tudo naquele que me fortalece. Por que eu deveria me preocupar então com o amanhã, o problema de amanhã, se ele me fortalece? Não importa as batalhas que eu trave, não importa se elas serão difíceis, não fiquem preocupados com seus problemas, pois nós temos um Deus maior, um Deus que vai nos dar prosperidade. Deus, quando deu os mandamentos a Moisés, disse também para Moisés falar ao povo: se vocês me obedecerem, eu vos abençoarei. Caso contrário, está lá, em Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 1 em diante. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do seu ventre e o fruto da sua terra e o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amacedeira. Bendito serás ao entrar. Bendito será ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti. Feridos diante de ti, por um único caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. E o Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andará nos teus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. Quantas coisas Ele nos prometeu se nós nos seguirmos. Basta obedecer a Ele. É isso, não tem segredo. A gente não pode analisar o caminho mais fácil ou o caminho mais estreito. Aonde que a gente tem que ver é o destino que esse caminho vai nos levar. Se nós só enxergarmos uma estrada reta, mas o destino nos levará à condenação, por que temos que seguir? Porque é mais fácil? Não. Lá em Isaías,
capítulo 55, versículo 8, ele está falando que os pensamentos são maiores que os pensamentos do Senhor, são maiores que os nossos. E os caminhos do Senhor também são maiores que os nossos, assim como o céu e a terra. Então, muita gente acaba falando que eu não roubo, eu não mato, eu consigo construir. Aquela pessoa que tem um pouco de soberba, se acha topetuda, que acha que pode construir o seu caminho sozinho. Nós somos falhas, nós falhamos todos os dias. Por que você acha que conseguiríamos construir os nossos caminhos sozinhos? Somos falhas. Lá em Romanos capítulo 3, versículos 10, diz que não há um justo sequer. Nós não conseguimos construir nossos caminhos sozinhos. Nós precisamos de um Deus que nos guie. Assim como o pai ensina a criança a andar no caminho que ele deve andar, ele está nos mostrando o caminho das pedras. E cabe a nós decidirmos se queremos ou não. Lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, está escrito: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando idoso, ela não se desviará dele. Por isso, temos que andar nos caminhos. Os caminhos de Deus são perfeitos. Embora a gente não entenda, os caminhos de Deus sempre vão ser perfeitos. Os planos de Deus sempre vão ser perfeitos. E uma vida na igreja, com Deus, ela é perfeita porque é uma vida de prosperidade. Assim como eu falei, não só nas finanças, mas na saúde, na educação, em todas as áreas da sua vida. Vamos dar uma olhada lá em Salmos, capítulo 128, 1 e 2. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos meus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, felizes serás e te irá bem. Percebe? Quando nós andamos com Deus, não há o que temer. Ele diz lá em João 14,6 que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A única forma de nós irmos aos braços do Pai é por meio de Jesus Cristo, que morreu por nós, deu a vida para nos salvar. Até lembre-se, até virou bordão. Você pode ter todas as coisas e conhecer todas as pessoas, mas sem Jesus você não tem nada. Certo? Temos que caminhar com Cristo. Ser cristão é imitador de Cristo, é caminhar com Cristo, ver como é que Ele agia. Pergunte a si mesmo, quando estiver diante de um problema, o que Jesus faria? Jesus faria isso? Ele ia orar? O que ele ia fazer? É isso que nós temos que fazer. Agora, o que não pode acontecer o cara está indo na igreja. Imaginamos um cara de pouquíssima fé. O cara está indo na igreja, aí ele passa por alguns problemas e de repente ele abre mão da igreja, entendeu? Abre mão, se desvia, ou se não faz isso, faz muito pior. Põe Deus na parede, fala: eu tô dando meu dízimo, eu tô indo na igreja e não tô vendo prosperidade, não tô vendo nada. Agora eu pergunto a vocês: será que Deus nos deve alguma coisa? Que nem, já não basta ele ter entregado o Filho dele para nos salvar, para que nós existamos nessa terra. Tem pessoas que ainda acham que Deus deve alguma coisa para a gente. Pois eu digo a vocês, Deus nunca se atrasa, nós é que não sabemos esperar.
Não adianta nada nós gastarmos o nosso tempo com esses materiais. Não adianta nada, porque se não fosse Deus, nós não poderíamos usufruir desses materiais. Deus é que proporciona cada dia mais para a gente viver. Não fique ali aquela passagem de Mateus que eu li para vocês, não ficamos preocupados com o que vai acontecer amanhã. Preocupe-se com o hoje, pois Jesus vai vir assim. Pode vir esta noite, pode vir amanhã. Lembre-se, está tudo ligado com o fato de você buscar Jesus, no fato de você fazer uma auto-auditoria, no fato de você buscar a sabedoria, sugar a sabedoria de Deus. Você não sabe quando ele vai vir? É a mesma coisa que um professor chegar para você e falar, vou dar prova surpresa. Aí você não se prepara. Você está lá, fazendo o corpo mole. Aí depois o professor dá a prova surpresa, aí ele fica com aquela cara. Quando Jesus voltar, sinto muito. E antes que isso aconteça, sempre devemos caminhar com Jesus, obedecer a sua palavra, obedecer os seus mandamentos, deixar de lado essas coisas materiais. Não estou dizendo que todo rico vai para o inferno. Não é isso. É o fato da gente priorizar o material e não priorizar as coisas espirituais. Nós temos que priorizar a nossa caminhada com Deus. Não quer dizer que todos os ricos vão para o inferno. Não quer dizer isso. Pode ser que tem ricos e ricos por aí que buscam a Deus ainda. Sempre existe um. Não é só porque você é rico que você vai para o inferno, você está condenado. Não. Você estará condenado se você deixar o Deus de lado para simplesmente usufruir desses bens materiais. E cá entre nós, a única coisa que você vai levar desta terra e desse céu para a nova terra e o novo céu é os seus frutos e não os materiais. Os materiais vão ficar aqui. A casa de ouro que você tem vai ficar aqui, o carro zero vai ficar aqui e o seu corpo vai ficar aqui. Nada nos pertence, tudo pertence ao Senhor. E a única coisa que você vai levar daqui são os seus frutos. Se você ir lá para o céu de mãos vazias, coitado. Misericórdia. Mas aí tem algumas pessoas que falam, bom, já não adianta eu ir para a igreja, eu já estou condenado pelo diabo, então não adianta mais, eu sou um pecador, eu não tenho jeito. Não. A Bíblia diz que se o justo se desviar no último minuto, ele vai ser condenado. Se o ímpio se reerguer ou se arrepender, no último minuto ele vai ser salvo. Quer ver um exemplo? Vamos no livro de Lucas, para encerrar, capítulo 23, versículo 39 ao 43. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás no paraíso comigo. Bom,
Parece que é isso mesmo. Se o ímpio continuar ímpio no último minuto, ele vai ser condenado. Se o ímpio se converter no último minuto, ter o temor de Deus no último minuto, naquele momento ele teve temor de Deus, ele foi salvo. Jesus disse que ele ainda hoje estará no paraíso com ele. Assim também a mesma regra vale para o justo. Se desviar no último minuto, ele vai ser condenado. Então, o que podemos assimilar disso aí é que o que realmente importa é o estágio final. Que nem um jogo de futebol. Tá no primeiro tempo, 2-0 pro seu time. Aí pronto, tá garantido. A minha vitória tá garantida. Aí o time relaxa. O time adversário faz 3-2. Qual é o estágio que realmente importa? É o inicial ou o final? É o final. Mais uma vez está explicado o porquê que o justo, se desviar, vai para o inferno, e o porquê do ímpio se reerguer, se converter, ele vai para o céu. Então, se você errou até agora, se você continua pecando até agora, tem um ditado que diz que errar é humano, persistir no erro é burrice. Se até hoje, até esse exato momento você pecou e você tem a vontade de se reerguer, ainda há esperança, porque o que importa é o estágio final, não importa o que aconteceu até agora. Se você pedir perdão para Deus por todos os seus pecados e se arrepender de fato, que isso não pode ser da boca para fora, tem que se arrepender de fato, Ele está disposto a perdoar todos os seus pecados. E a partir daquele momento você deixa de ser o velho homem e se torna um novo homem. Por isso, temos que ficar focados em Deus. Não se foque no problema. Tem uma passagem muito interessante de Abraão, que está conversando, que Deus chamou ele para ver as estrelas lá fora e falou para ele não se preocupar com o fato, eu acho que eu não vou ter filhos, tudo vai ficar para o meu empregado, a minha herança vai ficar para o meu empregado. Aí Deus falou, não se preocupe com esse problema, eu te prometo um filho, e olhe para as estrelas, esta é a sua descendência. Consegue contar as estrelas do céu? Esse será o número de seus descendentes. Desfoque do problema. Siga reto. O seu alvo é Jesus. Nós temos que se focar em Jesus, em Deus. Tudo se resume a isso, a buscar cada vez mais a Deus para que sejamos prósperos, para que temos uma vida de prosperidade, não só nos materiais, mas em todas as nossas áreas. Eu gostaria de finalizar com uma oração, se todos puderem ficar em pé.